Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você volte toda a sua atenção para esta mensagem que está escrito aqui no livro de Esther. Só que antes de eu começar a ler aqui, eu quero deixar bem claro, meu amigo e minha amiga, que você muitas das vezes não sabe, eu não sei, você não sabe, que muitas das vezes existem pessoas que, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, elas despertam um ódio contra você e deseja ver o seu mal, deseja ver a sua morte, torce para tirar você de circulação. Mas é como disse o rei Davi: diga, ó Israel, se não fosse o Senhor que tivesse misericórdia de nós, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. E é verdade, meu amigo, que se não fosse a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Deus, os nossos inimigos já teriam acabado com a nossa vida. Mas porque Deus nos ama com um amor incomparável, por isso Ele nos guarda. Olha só o que está escrito aqui, ó. Ramã cria ódio contra Mardoqueu. Olha só, diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou e o pôs sobre o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca deles. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: porque transgredes o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de fúria e muito ódio. Porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhes haviam declarado de que o povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no nono décimo do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã, para cada dia e para cada mês, até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado
e dividido entre os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Veja só, meu amigo e minha amiga, existem pessoas no bairro onde a pessoa mora, existem pessoas na empresa que a pessoa trabalha, existem pessoas em todos os lugares, pessoas que desejam o seu mal, que desejam destruir a vida de outras pessoas. Nós vemos muitos casos como esses, pessoas que crescem derrubando os outros, destruindo os outros. E não é diferente nos dias de hoje, que se naquela época já existia, quanto mais no dia de hoje. Você veja que esse homem, ele era um braço direito do rei, e ele odiava o povo judeu, porque os judeus, eles criam no Deus vivo, no Salvador Jesus Cristo, no Deus que pode todas as coisas. E essas outras nações, criam nos deuses feitos pela mão do homem. Então, quando foi dado uma patente a ele, a este homem, a Ramã, ele aproveitou-se da situação para arrumar uma estratégia para destruir os judeus. Vamos adiante para você entender. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre a província, cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, e em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem e matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber,
porém a cidade de Suzã estava confusa. Vejam só, quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou, com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros e fizeram a saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Adá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, porém para saber que era aquilo e por quê. E saindo Adá a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma extra do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesoureiros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhes deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para destruir, para que o mostrassem a Ester e fizesse saber. Para lhes ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o a dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar até ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares em casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro, livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comas nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, que
Ao terceiro dia, Ester se vestiu com trajes reais e o pôs no pátio interior da casa do rei, defronte os aposentos do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino te darei. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete de Ester, rainha, preparado, disse o rei a Ester, do banquete do vinho: qual é a tua petição? E Ester, concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do meu reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, que se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Ramã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e foi para a sua casa, e enviou e mandou vir aos seus amigos Zeras e sua mulher, e contou-lhes Ramã a glória de suas riquezas, e multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os principais servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi os judeus Mardoqueu assentados à porta do rei. Então lhe disseram Zeras, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma força de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram
coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei que está no pátio. E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhes tinha preparado. E os servos do rei lhes disseram, eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhes fazer honra mais do que a mim? Assim disse Ramã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real e o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar. Montado, e punha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um príncipe mais nobre do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apresenta-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de que tudo quanto disseste. E Ramã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhes disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e apresentaram a levar Ramã ao banquete de que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu desejo? Até metade do meu reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor
não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está este cujo coração o extinguiu a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei se enfureceu e se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhes estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arboná, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então veja só, meu amigo e minha amiga, conspiraram contra o povo judeu, conspiraram contra eles, mas porque eles creram e porque eles confiaram em Deus, eles não abandonaram a fé, eles não desanimaram, eles jejuaram, eles sacrificaram, e Deus honrou eles. E aquele que tinham tramado contra eles, que armaram cilada contra eles, caíram nos seus próprios laços. É assim que Deus faz com aqueles que se levantam contra aqueles que confiam em Deus. Medita nessas palavras, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.